Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 2 de fevereiro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Esse, meus irmãos, é um dos textos em que o apóstolo Paulo vai trabalhar na igreja de Corinto a respeito das ofertas para as igrejas mais necessitadas. Ele, então, vai se utilizar do exemplo das ofertas das igrejas da Macedônia, igrejas essas que eram emergentes, estavam enfrentando terríveis dificuldades, não só espirituais, mas também financeiras, porque havia uma grande perseguição sobre estas igrejas, mas ainda assim, meus irmãos, mesmo não tendo tantos recursos, elas chegaram a enviar mais até mesmo do que possuíam para ajudar os irmãos pobres da igreja na região da Judéia. Assim, quero citar como exemplo, nos nossos dias atuais, tantas e tantas igrejas que no período da pandemia ficaram fechadas e quando puderam reabrir as suas portas, não tinham mais condições de se autossustentar, ou porque passaram os 3, 4 meses de lockdown fechadas e nesses 3 ou 4 meses não puderam pagar aluguel, não puderam pagar contas e assim, portanto, aquele ministério naquele lugar acabou. A igreja fechou as suas portas e o pastor, que de repente era de tempo integral, foi obrigado a voltar para o mercado de trabalho, buscar um emprego para sustentar a sua família. Não só isso, meus irmãos, muitas igrejas reabriram as suas portas e perderam muitos membros para outras igrejas maiores, para outras igrejas que estavam se aproveitando daquele momento de pandemia para assustar o povo e para, através de uma escravidão espiritual, atrair membros de outras igrejas, de igrejas sérias, com a tática do terror. Assim vimos, e até hoje, meus irmãos, para quem conhece alguns ministérios, nós podemos perceber a extrema dificuldade
de sobrevivência de muitas igrejas. Eu costumo pensar, meus irmãos, que igreja é como um jogador de futebol, no sentido de que nós olhamos para um jogador de futebol milionário e achamos que todos os jogadores de futebol no Brasil ganham acima de 1 milhão, ganham 500 mil, ganham 2 milhões, e isso não é verdade. 80% dos jogadores no Brasil ganham, às vezes até 3, 4, 5 salários mínimos. Ficam metade do ano sem jogar porque não tem campeonatos para jogar. Essa é a realidade do futebol no Brasil. Igreja, meus irmãos, quando eu fiz essa analogia, igreja é a mesma coisa. Temos um pensamento, às vezes, de que igreja é algo que dá muito dinheiro. Igreja pode, sim, se autossustentar. Toda a igreja é saudável financeiramente. Não é assim que acontece. São poucas as igrejas, meus irmãos, no Brasil. Graças a Deus, a nossa é próspera, está dentro de uma destas denominações, destas igrejas, destas comunidades de fé, que conseguem, com os dízimos e ofertas do povo, se sustentar, pagar suas contas, e até mesmo para aqueles pastores que estão em tempo integral servindo a igreja, conseguem sustentar eles e suas famílias. Essa é uma realidade para poucas igrejas no Brasil. A grande maioria delas, meus irmãos, precisa até recolher ofertas especiais, extraordinárias, para pagar a conta de luz do mês. Mas nós, ainda assim, nesse momento de pandemia, vimos que muitas igrejas grandes, ricas, prósperas, que poderiam ajudar as igrejas menores, as igrejas mais pobres, as igrejas que passaram por dificuldade e que os seus pastores, meus irmãos pastores, passaram fome com suas famílias. Esta é uma realidade do Brasil. Essas igrejas não ajudaram, não estenderam as suas mãos, foram mesquinhas e, portanto, não corroboraram, por exemplo, com este texto aqui de Paulo aos Coríntios, quando ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia para dizer que nós, meus irmãos, nós temos por dever cristão, por dever sagrado, por dever santo, por dever esculpido nas Escrituras, por dever revelado nas Escrituras, ajudar uns aos outros, não só com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, mas também, meus irmãos, como o pessoal costuma dizer, chegando junto, ajudando financeiramente, pagando uma conta de luz de um irmão que está passando por dificuldade. É assim que a igreja deve se mover. É assim que os recursos que chegam até a casa do Senhor devem ser utilizados na ajuda de missionários. Temos, por exemplo, 2 missionários que ajudamos, que é o missionário Lucas, que está com a sua família lá em Juazeiro do Norte, e não é fácil plantar uma igreja em Juazeiro do Norte, é difícil. As dificuldades são muitas, estou sempre em contato e conversando com o Lucas e vendo, não de perto, mas vendo através das suas palavras toda a dificuldade de lançar o Evangelho num lugar extremamente católico, extremamente idólatra. E da mesma forma, o nosso irmão Charles, que também tem esse projeto de ser uma semente, de lançar uma semente na África, e tem se disponibilizado para ir até lugares e ali então pregar a palavra, ser um ajudador, ser um auxiliador no reino de Deus, porque são poucos os trabalhadores, meus irmãos, e cada um tem, portanto, o seu chamado. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós devemos ter uma visão de fraternidade, meus irmãos, uma visão de irmandade, uma visão de que a igreja ela é uma colaboradora para o bem-estar dos seus membros, do seu corpo, e, portanto, um pastor, quando identifica algum irmão que está passando por alguma necessidade, ele tem por dever de ofício, não só o ofício próprio como pastor, cuidador daquela ovelha, mas ele tem também como um ofício eclesiástico. Ele tem por ofício ajudar aquele irmão financeiramente, abençoar a vida daquele irmão financeiramente e, se puder, ajudar, auxiliar até mesmo outras igrejas que estão passando por dificuldade. E era isso que acontecia nos tempos de Paulo.
Que as nossas igrejas, meus irmãos, possam voltar a ter esse pensamento de tentar, mesmo com todas as dificuldades, trazer uma condição de igualdade para todos, embora muitas vezes isso possa ser utópico, mas buscarmos ajudar os nossos irmãos que estão desempregados, em dificuldades financeiras, ajudá-los não só com oração, mas ajudá-los também a comprar comida, pagar uma conta de luz, uma conta de água, ajudá-los na sua sobrevivência, assim também como outras igrejas. Senhor, que o Teu Espírito possa ministrar em nosso coração esse coração voluntarioso, preocupado com o bem-estar do próximo, ajudador, auxiliador, que possa se compadecer daqueles que nada têm e possa até mesmo fazer como faziam as igrejas da Macedônia, dar até mais do que tem, para que o irmão possa viver, para que o irmão possa usufruir, desfrutar de algo de bom nessa terra. Ajuda-nos a termos esse coração, Senhor. Ajuda-nos como igreja, ali em Jardim Ulisses, a termos esse coração. Nos torne prósperos, para que possamos, Senhor, compartilhar desta prosperidade com outras igrejas, com missionários, com irmãos nossos que estão passando por dificuldades. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, guarde-os, protege-os, Senhor, e guie os seus passos neste dia que se inicia. É o que eu te peço e a oração que eu faço, e a faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.